Muito boa noite a todos. Começo já por cumprimentar quem nos está a ver lá de casa. Noémia Fernandes, Maria do Céu Xavier, Zezinha Ferreira, Bárbara Cardoso, Jorge Vicente. Eu não sou Vera, sou Dora, está bem? Desculpe, Dorinha, pronto, Noémia, está perdoada. Olha, nós hoje estamos aqui num contexto, aliás, hoje está a ser uma noite estranha, não é? Altamente estranha, mas eu tenho a certeza que esta entrevista vai ser, com certeza, bastante interessante. Esperemos que sim. Claro que vai ser. Apesar de estarmos aqui hoje apertadinhos neste cubículo, para cabermos neste ecrã. E agora sim, vamos começar. Agora vamos ver se isto também roda. Vai rodar com certeza, já está. Vamos lá então. Isto hoje é o roda, vira, roda. Olha, Vítor, não dá, Bárbara Cardoso, pronto, já está como vocês preferem. Estamos num espaço muito curtinho hoje, mas não temos outra hipótese. Vítor, eu vou começar com uma pergunta que faço sempre a todos os meus convidados. Quem é o Vítor Martins? Olha, o Vítor Martins é um rapazinho que nesta altura já conta com 56 anos de idade. Não, ninguém diria. Muito obrigado. Com esses cabelos pretos. Muito obrigado. Já ganhei a nossa conversa, já está ganha, pelo menos pela parte de Dora, e com este elogio. É um facto que Vítor Martins é apenas uma pessoa que, tal como todos nós em miúdos, tinham sonhos, e eu também os tive, também acabei por, de alguma forma, tentar alcançá-los. Recordo-me perfeitamente, em miúdo, que a comunicação sempre foi a base dos meus objetivos, ou seja, em tudo o que eu gostaria de ter feito, algumas coisas que consegui fazer e alguns objetivos que consegui alcançar, tinha sempre um lado muito comum e transversal, que é a comunicação. Mesmo em criança? O que é que tu fazias em criança que tu dizes que está ligado à comunicação? Eu vou-te contar duas histórias que felizmente ainda consegui, entre outras que a minha mãe me contava. Hoje já não me pode contar porque a perdi há relativamente pouco tempo. Ela dizia-me que... Os sentimentos, já agora. E que ela me contava. Eu aos 10 meses e meio já falava. Aos 10 meses e meio? Já falava. E a partir de... Mas és do entroncamento. Poderia ser. Podia ser, não é? O fenómeno do entroncamento. Não, aos 10 meses e meio já dizia umas palavras e comecei também a dar os primeiros passos. Eu era muito despachado. Muito despachado. Com 1 ano e meio, segundo a versão da minha mãe, eu dizia tudo aquilo que era para ser dito dentro daquilo que era a dimensão da idade. Continua a falar. Eu já percebi que se da dimensão da idade. Temos mais, olha, vês? Agora estamos melhor na fotografia. Com 1 ano e meio, a minha mãe contou isto algumas vezes, eu consegui dizer tudo aquilo que queria para dizer, muito bem explicado, que toda a gente entendia. E foi sempre muito falador, e segundo aquilo que diziam os meus pais, principalmente a minha mãe, eu conversava muito, ou pelo menos interessava muito por estar a ouvir e por falar. Eu recordo uma passagem também muito curiosa. Tinha eu 3 anos de idade, em que me ensinaram, provavelmente, daí também a minha forma, digamos, ou o meu lado mais cómico da situação. Os meus vizinhos perguntavam-me: Vítor, que idade é que tu tens? Eu, em vez de dizer que tinha 3 anos, não, dizia que tinha 7 menos 4. Isso já era um raciocínio matemático. Obrigava as pessoas a fazerem contas. Portanto, isto simplificando, eu penso que esta minha versão da paixão pela comunicação, por aquilo que hoje sou, tem a ver com isso. Tem a ver, quer dizer, pelo menos, segundo a minha mãe, isto já é genético. O meu pai, eu e a minha mãe, sobretudo os meus pais, mas mais até o meu pai, era uma pessoa também extraordinariamente comunicadora, muito conversador. Mas uma coisa é ser comunicativa, neste caso, outra coisa é ser comunicador, que é o que tu fazes hoje em dia, não é? O que é que te levou da parte comunicativa, efetivamente, à parte comunicador? Ou seja, esta parte de exteriorizares a tua capacidade comunicativa para depois funcionar como comunicador na rádio. Estou-me a fazer entender? Sim, entendo o que tu estás a dizer. Não, isto tem a ver com... Repara,
o facto de estar sempre muito interessado em aprender, em apreender com 2 E's, que é para diferenciar. Chama-se a isso QI, diz a Noémia Fernandes. Muito obrigado. Estás a chamar inteligente. Tem Beijinho, dias. Maria. Patrícia Correia também, Carla Sofia, beijinho, já agora aproveito. Tem dias em que de facto o QI está mais elevado, outros está com um nível mais baixo. Mas dizias tu que... Dizia eu que o facto de estar sempre com a necessidade e com o interesse em aprender e apreender também nos abre uma perspectiva de comunicação, sendo que depois tens que adaptar a tua veia comunicativa e a tua forma de te expressares àquilo que tu ouves e àquilo que tu aprendes. Isto significa o quê? Que tu, se fores uma pessoa que realmente estejas só vocacionada para apreender, eventualmente quando queres exteriorizar ou quando queres expressar, às vezes poderás ter alguma dificuldade. E eu consegui encontrar aqui um fio condutor e comecei a perceber em determinada fase da minha vida que conseguia conciliar aquilo que eu ouvia, a observação, o meu momento auditivo, conseguia depois transportá-lo para a tal comunicação. E daí que, além de um comunicador bom ou mau, não é isso que está em causa, nem sou eu que o vou dizer, era o interesse e a paixão pela comunicação, mas também por ser comunicativo, porque é algo que eu aprendi, é que pode-se ter realmente a maior capacidade de absorção ou de observação, mas depois nem sempre conseguimos exteriorizar e explicar aquilo que queremos dizer. Daí a minha parte, que eu considero a parte comunicativa, ter também feito um progresso, ou tentado fazer um progresso e desenvolver essa minha parte. Já agora, ainda em função do que me perguntaste, quem é o Vítor Martins? O Vítor Martins sempre foi um rapaz que acabou por, como todos nós temos sonhos, antes desta minha veia ou esta minha paixão pela rádio, também sonhou em ser piloto de aviões, sonhou em ser jogador de futebol, inclusivamente treinei, para quem é benfiquista, eventualmente pode ser mais agradável. Cheguei a fazer 3 treinos no Benfica, na altura em juvenis, mas depois tinha um problema em casa. O meu pai não era propriamente um adepto de futebol e, portanto, não era propriamente um apoiante. Seguir essa vertente, tal e qual. E, portanto, este rapaz que tu aqui tens ao teu lado foi um rapaz que sonhou ser aquilo que realmente o apaixonava, mas mais do que isso, em que acreditava que o fazia feliz. E foi nessa perspectiva que eu tentei. Piloto não consegui por razões, pronto, sabe-se lá porquê. Jogador tentei, mas aí já, apesar da experiência, não consegui. Depois tentei também, ainda numa vertente mais lúdica, ser apresentador de televisão, mas primeiro tinha que ganhar alguma experiência e acabei na rádio, ou melhor, ainda continuo na rádio. Não acabaste na rádio, porque ainda continuas na rádio, não é? Verdade. Vítor, estavas-me a dizer que sonhavas imenso, mas já acabaram os sonhos? Não, porque eu continuo a dizer, ou a pensar, pelo menos a dizê-lo algumas vezes, mas a pensar, para além daquilo que o poeta diz, que o sonho comanda a vida, eu vou muito mais longe. Acho que o sonho é fonte de alimento para que nós consigamos ter motivação diária para tudo o que fazemos. Esta é a minha missão, no fundo, mas mais do que isso é aquilo em que eu acredito. Olha, eu vou olhar lá para casa, ver quem é que me está a ver e também vou chamar a Paulinha, porque tu já partilhaste nas tuas redes sociais a nossa entrevista. Conseguiste fazê-lo? Não, ainda não o fiz. Se calhar a Paulinha ajudava-te. Então, enquanto eu cumprimento, porque talvez... Eu tenho aqui um problema de rede. O Vítor... é um homem da rádio e, portanto, tem imensa gente. Ai, que giro, Maria Dora é o meu nome ao contrário. É Dora Maria e aqui temos uma Maria Dora. Beijinhos, Maria Dora. É a primeira vez que nos está a ver. Bem-vinda a este programa do A Falar é que a gente entende. Enquanto o Vítor estou a tentar perceber se consigo partilhar para mas a Paulinha, Facebook. se calhar, vinha aqui e dava uma ajudinha. Paulinha, vem aqui partilhar o direto para os ouvintes do Vítor depois ouvirem. Utilizando aqui. E nós aqui continuamos então a conversar. São Alexandre também, portanto, bem-vindas também aqui ao nosso programa. Vítor, quando é que começas a fazer rádio? Olha, curiosamente a minha entrada na rádio acontece por acaso. Aliás, ainda fizeste TV? Fiz televisão, é verdade? Fiz televisão online.
Ah, televisão online. Isso, Como é que se chamava a televisão? Inicialmente era era Odivelas TV, perdão, e depois posteriormente foi a TVL, Televisão de Lisboa. Fiz. Inclusive tenho uma entrevista, não é muito saudável o que eu vou dizer, mas tenho uma entrevista feita no Estádio da Luz ao ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, na altura feito no próprio gabinete dele no Estádio da Luz. Muito bem. Fiz, olha, fazia beijinhos, desportos. Joaquim Agostinho também. Olha, um grande abraço então para o nosso fizeste amigo. também televisão Online. televisão online, mas tem imagem, não é? Tinha imagem. Já agora pergunto, eu fiz-te uma pergunta, mas não está esquecida, mas agora fiquei aqui curiosa com uma coisa. O que é que gostas mais de fazer? Rádio ou televisão? Uma questão pertinente, mas a resposta é de difícil execução e vou-te explicar porquê. A minha base sempre foi a rádio e continuará, espero eu, a ser durante muito mais anos. A rádio tem para mim um mistério que hoje já de alguma forma está desmistificado, que é a imagem. Hoje a rádio, como tu sabes, tem esta possibilidade. Aliás, estamos a fazê-lo através do Facebook. Às vezes não é fácil. Hoje tivemos aqui vários problemas para conseguirmos efetivamente pôr esta imagem e não era bem isto que nós queríamos. Portanto, a imagem às vezes tem este problema. Era mais fácil se fosse pela rádio, não é? Era mais fácil, mas hoje aqui há alguns contratempos em termos de internet, porque as coisas às vezes não funcionam como nós queremos. Quando é que começaste então a fazer rádio? Qual é o mistério da rádio que tanto te fascina? Pronto, eu comecei a fazer rádio, comecei a fazer justamente na altura em que ouvi a voz de um amigo meu, que hoje aqui está presente, que é o Luís Águedo, além de ser um amigo de longa data, acabou por ser também ele quase que o meu atrativo para começar nestas lentes radiofónicas. É verdade. Eu estava em casa e na antiga e já extinta rádio Nova Antena, que era uma rádio que existia em Odivelas, e para quem ainda provavelmente ouviu, ainda se recorda, estava eu, como disse, em casa e ouço a voz do meu amigo Luís Águedo e pergunto a mim próprio, o Luís a fazer rádio, eu conheço esta voz, é o Luís Águedo. Depois conversámos e a partir daí cheguei à conclusão que talvez eu conseguisse fazer aquilo que eu achava que era um mistério, que era falar para alguém. Que tinhas nessa altura? 16, 17 por aí, 17 talvez, uns 17 anos. Na altura achava, e é isso que eu chamo de magia da rádio. Foi há pouco tempo, não é? Foi relativamente pouco tempo. Há 2, 3 anos. Nessa altura, deixa-me dizer-te, e faço aqui um parênteses, porque esta também tem uma razão de ser a minha paixão pela rádio. Eu comecei por acompanhar os programas da Rádio Comercial na altura, e para quem é do meu tempo, e serão com certeza alguns, a Rádio Comercial tinha 3 programas distintos. Tinha o TNT, todos no top de manhã, 10 meio-dia, tinha de 1 às 3 a discoteca com o Adelino Gonçalves, que era um dos grandes mestres na Rádio Comercial em termos de voz, era das melhores vozes que também a rádio tinha, e tinha, obviamente, repetindo aqui a palavra tinha, um grande comunicador, que é o Luís Filipe Barros, no Rock em Stock das 4 às 6. Ou seja, havia um naipe de grandes vozes e grandes locutores, de quem eu era fã, ou pelo menos era admirador, não conhecia o rosto, porque nessa altura não havia internet, e portanto começou-me a despertar, e agora vou entrar na tal magia da rádio. Portanto, era como todos aqueles que certamente o fizeram, era imaginar um rosto por trás da voz que ouvíamos. E essa era para mim a grande magia da rádio. O grande fascínio. Sem dúvida. É imaginar, pois eu agora que estou a ouvir realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas realmente, quando estamos a ouvir, eu já conhecia a tua voz antes de conhecer pessoalmente, e provavelmente teria imaginado uma pessoa diferente, não? E é realmente fascinante, é quase como ler um livro, não é? Em que tu imaginas as personagens quando estás a ler um livro. Exatamente. Acho que é uma excelente analogia, porque esse foi um momento áureo da rádio, foi quando normalmente a televisão, e isto recordando, tinha apenas 2 canais, e a rádio tinha de facto uma audiência e uma adesão por parte
dos cidadãos e dos portugueses, que era enorme, e a Rádio Comercial mais do que nunca, porque tinha programas distintos, tinha um som da frente à noite, era um programa, creio eu, a partir da meia-noite, ou das 10 à meia-noite, agora não estou bem preciso, com o António Sérgio, essa sim, talvez a melhor voz que eu conhecia até hoje. António Sérgio já faleceu, infelizmente. António Sérgio era para mim das melhores vozes, se não mesmo a melhor voz de sempre da rádio. E eu imaginava, por trás daquela voz, uma pessoa completamente diferente. E depois cheguei a conhecê-lo e imaginava uma figura e um rosto completamente distinto daquilo que era a sua voz. E, portanto, daí que esta minha grande paixão, que foi aumentando e foi evoluindo, foi precisamente... por um lado, imaginar-me atrás do microfone e a comunicar com alguém sem saber quem estava do outro lado, e ao mesmo tempo de semear a dúvida sobre quem era a pessoa e a imagem ou o rosto da pessoa que estava atrás do microfone. Se isso me apaixonou, eu pensava, poderá apaixonar alguém. Portanto, poderá apaixonar no bom sentido, portanto, poderá despoltar a curiosidade. Claro. E foi daí que começou primeiro a minha paixão pela rádio. Como eu estava a contar... Por volta dos 16 anos... 17, exatamente. Começo por ter... odeio primeiro... Rádio Nova Antena. Rádio Nova Antena. Em Odivelas. O Luís Agos já lá tinha um programa, se não me falha a memória, ele está aí, depois pode-me corrigir. E eu comecei por manifestar, por um lado, a mim mesmo a vontade de experimentar, de fazer a minha primeira... enfim, a incursão e a experiência a falar para o microfone, sabia eu lá o que é que poderia ou não dizer, o que é que... E era um programa de quê? Eu na altura fiz só uns apontamentos, algo muito esporádico e nada que fosse periódico, nem tão pouco que fosse diário ou até mesmo semanal. Foram alguns apontamentos. Inclusive, mas era um programa de música ligado sim, tinha a ver com música, exatamente. Depois foi apenas uma passagem muito efêmera, muito breve, mas despertou-me logo ali o grande interesse e nós chamamos o bichinho da rádio. Pois é. É um bichinho que não tem nada a ver com o vírus da Covid. E, portanto, a partir daí comecei então a semear e a desenhar no meu imaginário como é que poderia ser um estúdio de rádio e eu a comandar uma emissão. Entretanto, vieram outras ideias, surgiram outras questões, até do ponto de vista profissional, que me desviaram um bocadinho da rádio. Entretanto, vou cá por ingressar no Serviço Militar Obrigatório, com 21 anos, saio do Serviço Militar, ou deixo o Serviço Militar já com 22. Na tropa à rádio, mas é outro tipo de rádio, sim, não é? Sim, e eu na tropa não tive, porque não pertencia nem sequer às comunicações, porque há uma área que é comunicação. É isso que eu estava a dizer, o meu pai fez parte desse tipo de rádio. Não tive esse privilégio, nem tão pouco essa oportunidade. E curiosamente saio da tropa, saio creio que em maio de 87, exatamente, já com 22 anos, e eis que nessa altura, com 22 anos, há uma rádio que era uma rádio local, mas ainda as chamadas rádios piratas, que, atenção, e o Luís, que se estiver a acompanhar a emissão, vai concordar comigo, aliás, o chavão até é dele, que as rádios piratas para muitos foram rádios escola, onde nós, que demos os primeiros passos em rádio, começámos por aprender como é que de facto se fala em rádio, como é que conseguimos levar, digamos assim, nossa comunicação até o outro lado e como é que o devemos fazer. Pois. Essas foram para muitos. Atenção, até muitos profissionais. As rádios piratas, as rádios locais vieram substituir as rádios piratas ou não? Exatamente. Ou são coisas diferentes? Não, algumas delas que eram rádios piratas transformaram-se em rádios locais. Qual é a diferença? Explica para os nossos telespectadores qual é a diferença. Eu também me lembro deste nome, desta nomenclatura, rádio pirata. Qual é a diferença entre uma rádio pirata e rádio local? A diferença está apenas numa questão que tem a ver com e que se chama legalização. Ou seja, houve um fenómeno de rádios piratas, escolas, se quiserem, que surgiram no quadrante daquilo a que nós chamamos as frequências, portanto, o quadrante em que estão as várias frequências de rádio. Houve uma altura que as rádios se atropelavam em termos de frequências. Isto porquê? Porque surgiram então muitas rádios piratas.
até que o próprio governo, através da lei ou das leis Sim. que se impuseram, tiveram que impor, digamos assim, abriram um concurso para as rádios piratas, exatamente. Giro, eu não sabia nada disto. Abriram um Não concurso. sei se lá em casa, olha, estejam à vontade também para colocar perguntas ao Vítor, não sou só eu, está bem? Eu não sabia nada disto, continua lá. As rádios locais, foi aberto um concurso para atribuição de frequências, para, obviamente, varrer o quadrante das frequências e ficarem apenas rádios que, depois desse concurso, fossem aprovadas e hoje pudéssemos, ou na altura e pós-legalização, pudéssemos sintonizar uma rádio sem ter outra em cima, sem ter uma rádio a atropelar aquela frequência. Ainda que possa acontecer mas hoje... ainda acontece um bocadinho, não é? Naturalmente. Isto acontece porquê? Porque quando passas de determinadas regiões, existem frequências muito próximas e às vezes a capacidade do emissor pode atropelar, perdoem-me o termo, as outras. Sabes, ou a outra frequência. Nós estamos aqui na Rádio Voz de Alenquer. Sim, isto é um estúdio de gravação. Isto é um estúdio. Eu vou só mostrar aqui o microfone. Este é um dos microfones de gravação. Nós queríamos mostrar-vos mais, a intenção essa. Esta é uma mesa que serve de gravação para, obviamente, podermos gravar tudo aquilo que é feito aqui neste estúdio. Isto é a ideia era realmente termos mostrado mais, mas tivemos aqui mesmo podemos depois no final fazer uma panorâmica. O percalço da imagem. Mas eu ia-te perguntar, sabes qual é a rádio que interfere aqui um pouco com a Rádio Voz de Alenquer? Olha, uma boa pergunta. Sabes eu sei qual é? que... Mas eu sei. Essa eu sei. Pronto, ótimo. Se calhar vai estar Há muito mais bem informado. Há uma rádio que é a Rádio Amália, Sim. que é uma rádio que eu ouço muito, por razões óbvias, porque passam imenso fado, que eu gosto imenso. 92.0. E quando chegamos aqui a Alenquer, deixa de se ouvir a Rádio Amália, começa a ouvir-se a Rádio Voz de Alenquer. A frequência já agora só para os nossos espectadores ou telespectadores que estão a acompanhar esta emissão em direto. De facto, existe uma rádio, existe uma frequência. Nós aqui na Rádio Voz de Alenquer temos duas frequências. 100.6 para o Concelho de Alenquer e 93.5 que é aquela que é alargada a outros concelhos. Ora, 93.5 temos, por exemplo, a RFM em 93.2, temos, por exemplo, a Amália é 92.0, eventualmente, como a capacidade do emissor é superior, eventualmente poderá haver algum atropelo. Entra um bocadinho, sim. Entra um pouco. Portanto, não, poderá haver essa questão. É um bocado, eles é que perdem, vocês é que Rádio Voz de Alenquer é que entra dentro da frequência. Aqui, mas se for noutra região, eventualmente deixamos de ouvir a Rádio Voz de Alenquer para passarmos a ouvir a Rádio Amália ou outra rádio qualquer, que eventualmente se encosta à nossa frequência. Portanto, para continuar, e só para explicar e terminar e fechar o raciocínio, é lembrar que essas rádios piratas, depois da legalização, passaram aí sim a rádios locais. A diferença está apenas e só nessa questão da legalização. Hoje as rádios locais são rádios locais pelo facto de terem tido esta denominação. Mas hoje uma rádio não é local, hoje é uma rádio mundial. Visto que conseguimos ter material ativado, conseguimos ter através da magia da internet uma rádio em qualquer parte do mundo é audível, portanto, o que significa que a rádio local hoje passou a ser uma rádio ou mundial ou eventualmente uma rádio até regional ou nacional, se quisermos estar em qualquer outro ponto do país. E esta é a grande diferença, Dora. Portanto, de alguma forma, as rádios locais são hoje aquelas rádios que se transformaram em rádios de proximidade com o auditório. Mas continua a haver rádios piratas? Ou não deixaram mesmo de haver? Hoje o que há é rádios web, que são as rádios feitas só com transmissão através da internet. Também queria falar sobre essas. Essas não são legalizadas? São legais porque fazem rádio através da internet, portanto são para todos os efeitos, utilizando as redes sociais e nomeadamente a internet, são rádios que são legais dentro daquilo que é legal também fazer-se através da internet, obviamente. Mas rádios locais com atribuição de frequência tem que ser autorizado e essa legalização, ou melhor, essa autorização tem que existir e as rádios têm que obedecer, digamos, a essa lei. Porque isto não é, senão então continuaríamos a ter rádios em tudo o que era sítio e frequências. Era porque a pergunta que tu me fazes, obviamente que faz sentido, era mau. Era mau porque eu acho que quem perde é o ouvinte, porque acabava por não ouvir uma rádio à qual se ligasse e que tivesse interesse em ouvir com qualidade.
e por outro lado seria uma inundação de música, de voz, e, inclusivamente até acho que ninguém ganha em termos comerciais, se quisermos, porque as rádios são alimentadas através da publicidade, pelo menos a grande maioria, seria muito diluído, muito dividido. Portanto, se isto já é difícil para conseguir abranger as rádios que existem, seria ainda muito pior. Acho que ninguém sairia a ganhar. É difícil manter uma rádio local, portanto, dizes muito. tu que vivem de publicidade e de apoios. Portanto, é difícil manter, não é, esta estrutura toda. É muito difícil. É mais fácil as rádios web, então. Eventualmente sim, porque são rádios que precisam de muito menos investimento. Obviamente que, e provavelmente também porque as pessoas têm outro tipo de argumentos que a rádio local, que tem atribuição de uma frequência, necessita. É muito difícil porque, repara, além dos tempos agora serem tempos difíceis, serem de facto tempos em que atravessamos muitas incertezas e o futuro para muitos será com certeza muito mais negro do que aquilo que era pré-pandemia, temos aqui duas questões. A primeira, o que é que alimenta a rádio local, como eu já disse, é a publicidade. A outra poderá ser através dos apoios. Apoios esses que virão de onde? Das autarquias locais, eventualmente de empresas que tenham importância na região e que, para além da publicidade, que possam também, de forma extra ou extraordinária, permitir que haja apoios em determinadas fases em que a rádio precisa de investir em material, equipamento e, portanto, até para fazer diretos ou reportagens. E aí sim, obviamente, que os apoios são extraordinariamente importantes. Mas manter uma rádio local é difícil porque, repara, nós estamos aqui num estúdio de gravação. Isto são máquinas. Temos um computador, temos uma mesa para poder gravar, uma mesa que não é nada de extraordinário, volto a mostrar, mas que precisa de ser adquirida, precisa de investimento. Há microfones, há equipamento, há mobiliário, há salários, porque as pessoas que estão em rádios locais, independentemente... Era essa pergunta que eu ia fazer. Mas já lá iremos. São salariadas? Há algumas pessoas. Algumas. Porque algumas pessoas que estão em rádios locais têm o seu salário, têm a sua remuneração mensal. Mas há muitos, e eu vou dizer isto sem qualquer problema, vamos, para toda a gente entender, eu faço rádio por paixão, mas gratuitamente. Ou seja, para alimentar esta minha paixão, eu não tenho qualquer tipo de remuneração. Portanto, e como eu, há inúmeras pessoas a fazerem rádio nas rádios locais que não têm remuneração. Obviamente, se o fazem é porque lhes é possível, claro, e não vamos estar aqui a fazer de conta ou a cair em qualquer tipo de hipocrisia. Não, fazem porque têm alguma possibilidade e oportunidade. Mas há quem não tenha ou que tenha grandes dificuldades, claro, até para, por exemplo, se deslocar para a rádio. E isto, claro, é daquilo que, no fundo, é aquilo que mais me preocupa, que é a capacidade das pessoas e o talento que têm para fazer rádio ficar hipotecada por não terem forma de sustentar e subsistir e alimentar esse sonho e essa vontade. Porque tu falas aí em algumas preocupações e eu já falei do assunto das rádios web, já para puxar aqui um outro assunto que é muito o mote desta nossa conversa de hoje. Sobre qual será o futuro das rádios locais. Será que é possível continuar a manter as rádios locais desta forma, como se encontram agora? Enfim, as rádios web tendo uma logística diferente, tendo mais facilidade, toda a gente consegue aceder. Eu, por exemplo, posso ter uma rádio web, não é? Em casa? Por aquilo que eu já percebi. Onde é que ficam estas rádios locais? Qual é o espaço destas rádios locais? Vítor, defende a tua causa. É uma questão extraordinariamente pertinente. Até vou chegar um bocadinho para trás. Olha, enquanto ele pensa um bocadinho, porque esta é uma resposta complexa, também dar os cumprimentos ao Ivo Ribeirinho, que eu vi que estava a ver-nos, ao Diamantino Costa, a Elsa Viegas, que disse que tinhas uma voz lindíssima. Muito obrigado. E Zezinha Ferreira. A Zezinha, eu mando um beijinho, é uma amiga de infância. Aliás, a Zezinha talvez seja testemunha,
ou tenha o testemunho, e a testemunha também, obviamente, de tudo aquilo que eu praticamente disse dos meus primeiros passos em rádio, porque acompanhou toda a minha vontade e a minha entrega e provavelmente partilhou comigo alguns dos bons momentos em que a rádio me fez tão, e continua a fazer tão feliz. Um beijinho para ti, minha querida. Portanto, perdão, a pergunta... Estás com receio de que as rádios locais não tenham lugar num futuro muito próximo? Eu penso que a resposta para esta tua questão extraordinariamente, como disse, pertinente, passa por dois ou três critérios. Enquanto duas ou três vertentes. Responder àquela ouvinte que temos que lhe dar, eles estão em primeiro lugar. Qual é a rádio onde está o Sr. Vítor? Gostei da parte do senhor, mas eu dispenso. Estou na Rádio Voz de Alenquer, neste momento é onde também nos encontramos nesta conversa com a Dora Maria. Beijinhos também ao Domenico Paternò, parece-me um nome italiano, não é? Será? Sim, Domenico Paternò. Se estiver em Itália, que é provável que esteja, não é? Portanto, pois, com este nome parece. E com a internet vai facilmente chegamos a estes beijos. Um grande abraço. E Lídio Manuel também nos está a ver. Dizias tu então que... Em relação a essa tua pergunta, eu diria que as rádios locais podem continuar a existir em função de dois pilares. Obviamente, a questão financeira e apoios e tudo o que tenha a ver com o suporte financeiro para que elas se mantenham vivas. Por outro lado, isto é a minha opinião, vale o que vale, e se houver outras que discordem, estarei cá para poder conversar sobre elas. Creio que tem a ver também com o tipo de auditório que as rádios têm, ou seja, se uma rádio local for uma rádio que se vai modernizando, que vai evoluindo e que acompanha as novas tendências da informática, das redes sociais, tudo aquilo que é equipamento hoje que permita uma rádio fazer algo de diferente, provavelmente vai conseguir abranger um núcleo de faixa etária que será, no fundo, uma faixa etária mais ou menos dentro de uma idade que, obviamente, tem ainda, se tudo correr dentro da normalidade, tem uma projeção de vida bastante grande. E, portanto, as rádios locais poderão alimentar-se desse tipo de auditório, sendo que têm sempre alguém que as ouve, se continuar a evoluir. No entanto, se for uma rádio local, num determinado local, numa determinada, passa a redundância, ou repetição, ou numa determinada região, se o auditório for um auditório mais focado ou virado para a meia-idade, eventualmente já a roçar, permitam-me, desculpem, a terceira idade, com todo o respeito que tenho por todos vós, provavelmente poderá ser uma rádio que, se não se modernizar, vai perder o seu auditório e eventualmente perder a sua identidade. Exato. Isto significa, ou pode significar, o seu fim. A sua extinção. Portanto, não é? as rádios locais... Alguma já foi por aí também. Exatamente. Que com a vinda das rádios web... Beijinhos, Isabel Veglia. Um beijinho para si. Eu não a trato por tu, portanto, deixo ficar à Isabel Veglia, uma amiga também. Eu gosto muito desta senhora. Um beijinho. E, portanto, dizia eu que, nesse sentido, eu creio que as rádios locais poderão ter aqui alguns obstáculos que vão ter que ultrapassar, mas vão ter que ter essa capacidade de se adaptar e de poderem ultrapassar esses obstáculos. Agora, acredito piamente que as rádios locais não vão desaparecer, e oxalá que não. Portanto, também vai depender muito das pessoas que compõem as equipas das rádios ou da rádio local, vai depender muito daquilo que é a inovação e a adaptação a essa inovação. Portanto, há aqui várias vertentes, sendo que o pilar, ou os dois pilares que eu sigo repetindo, são de facto a evolução e a adaptação à realidade, e cada vez mais, claro, e obviamente apoios financeiros. Claro. Tu, como é que... já disseste aqui, portanto, que depende de como é que vão encarar, depende, mas tu, como é que estarás tu, Vítor Martins, neste futuro próximo, nas rádios locais, ou vês a possibilidade de qualquer dia te vermos aí numa rádio web? Há essa possibilidade? Eu sou um homem aberto a desafios. Se me perguntas se eu gostaria, eu acho que eu não, nesta fase, procuro mais ser feliz dentro daquilo que onde eu me revejo
e onde sou eu, não aquilo que me pode catapultar para uma imagem que às vezes não corresponde àquilo que sou eu e àquilo que eu quero e em que acredito. Portanto, não digo que não poderia fazer ou estar inserido numa rádio web, não direi que, obviamente, e esse seria um passo que eu muito, além de agradecer, me satisfazia de forma enorme, era passar ou dar o passo para uma rádio nacional. Obviamente que sim, e seria, acho, qualquer um de nós. Qual é a rádio nacional, assim, que queres dizer? Não quero ser não. deselegante e de modo algum, porque eu sou apreciador de várias rádios nacionais e, portanto, tenho alguns amigos em rádios nacionais e admiro vozes e capacidade de fazer rádio ou de talento e de profissionalismo em várias pessoas que fazem rádio nas rádios nacionais e inclusive também na televisão, naturalmente. Portanto, não vou ser deselegante. Qualquer que fosse, aliás, o passo para uma rádio nacional seria sempre um avanço Mas, por exemplo, naquilo que eu gostaria de fazer. Tu fazes, que tipo de programas, se calhar é melhor perguntar assim, que programas é que costumas fazer? É futebol, música, notícias? Quais são os programas que tu gostas mesmo de fazer e que fazes aqui na Rádio Voz de Alenquer? Eu faço e gosto muito do que estou aqui a fazer. Que é? São 2 programas distintos. O meu programa, ou um dos meus programas, é um programa de entretenimento, é um programa temático que abrange essencialmente uma tertúlia, uma conversa, há quem chame entrevista, e eventualmente poderá ser, eu continuo a dizer que é uma conversa em estúdio, uma tertúlia, em que abrange, dizia eu, várias áreas, ou seja, de quinta para sexta, da meia-noite às 3, são convidados que procuro sempre... Da meia-noite às 3 da manhã. E tens ouvintes a esta hora? Pelo menos... Eu vou responder. Tenho ouvintes, porque eu já cá estive como convidada e fiquei agradavelmente surpreendida pela quantidade de pessoas que inclusive telefonam aqui para o programa que se chama... Cromos da Madrugada. Cromos da Madrugada. Que, aliás, é um projeto diário, é um projeto da rádio que tem... Por acaso, neste momento não são, porque faltam aqui, creio eu, uma pessoa para que sejam 7 madrugadas a fazer 3 horas, ou durante 3 horas, melhor dizendo, cada um de nós tem uma ideia diferente e um projeto completamente distinto para esse espaço. Sempre da meia-noite às 3 da madrugada. Exatamente. O programa de segundo... grandes cromos. Grandes cromos. O programa de segundo não irá ser igual seguramente ao de terça, ou de terça para quarta, se preferirem, ou de quarta para quinta, ou de quinta para sexta, ou de sexta para sábado, ou de sábado para domingo. São todos eles programas de cariz diferente. O programa não é só diferente. Chegar ali e meter música. Tem conversa, tem convidado, tem entrevista. Este programa que eu, como disse, que é um programa temático, tem por norma convidados em estúdio, em que o objetivo é que haja conteúdo, que haja essência e que cada convidado possa trazer à antena a sua experiência, seja na área profissional, e normalmente é por aí que também grande parte da conversa é conduzida, mas também quem é esse convidado. Imaginemos uma figura pública, que já por aqui felizmente passaram alguns. O lado B dessa pessoa, da figura pública, porque eles, antes de serem figuras públicas, artistas, o que lhe quiserem chamar, atores, músicos, são pessoas. E muitas vezes o que eu procuro neste espaço temático é o lado B, é saber quem é a pessoa por trás do artista. Claro que depois abordamos os aspectos profissionais, os aspectos mais dirigidos àquilo que é o essencial da conversa. Portanto, já tive aqui surpresas agradáveis, deixa-me dizer-te, de pessoas que são anónimas, são pessoas que vêm apenas porque eu vejo o interesse naquilo que é o seu conteúdo, aquilo que nos traz, o teor da conversa que nos podem proporcionar, e deixa-me dizer-te, ora, tenho tido, felizmente, surpresas muito agradáveis com pessoas que me deixam altamente satisfeito no final da emissão.
Isto será sempre e vai continuar a ser sempre, espero eu, um motivo para este programa. O outro programa, já que tenho a oportunidade de o dizer, é um programa que também me leva, que me transporta para um passado, mas um passado feliz, a década de 80. Mas não só, porque eu nasci em 65, não vivi essa década em pleno, é um facto, pelo menos em termos musicais, mas vivi a década de 80. Mas procurei vir um pouco mais atrás e recuperar músicas que normalmente já estão muito mais, quase que diria, estão no baú e pouco são ao ouvir. Exatamente. Olha, 60, 70, 80, são 3 décadas de música. Música portuguesa, Vítor. Deixa-me dizer-te que esta rádio é uma rádio essencialmente de música portuguesa. Encaraste bem então aquela medida que muito recentemente, aliás já foi durante esta época do Covid, em que as rádios têm que passar ainda mais música portuguesa. Qual é a taxa? Eu creio que nesta altura anda pelos 80%, não tenho a certeza. 80% de música portuguesa nas rádios? Eu tenho que perguntar isso e confirmar com o Luís, não sei se ele sabe. Não sei se alguém... Não, 30%. 30%. Bem parecia. Obrigado, Luís. Era o desejo do Vítor. Não, é o desejo da rádio. E o desejo da rádio. Que a rádio é essencialmente uma rádio de música. Mas estava a achar 80%, isto estava a puxar era o braço à minha maravilhoso, mas infelizmente estamos muito aquém. E 30% ainda é muito pouco, não é? Olha, e agora nós estamos quase a terminar. Isto é um programinha, não é como o teu, que são 3 horas. Agora é que eu estava a gostar. Agora que estavas a gostar, não é? Mas como é que te estás a sentir? Tu costumas estar deste lado, não é? Como é que é hoje estares aí a ser entrevistado? Acontece-te muito? Estás-te a sentir bem? É estranho. É estranho? Sou um pouco estranho. Sabes que eu aqui há algum tempo atrás, e conto isto muito rapidamente, aqui há algum tempo atrás encetei uma conversa por Messenger de um jornalista da SIC, não vale a pena estar aqui a dizer o nome, um jornalista da SIC, e a dada altura na nossa conversa ele dizia-me: eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistado, e portanto não me vou sentir muito bem nesse papel. E hoje não é que me sinta estranho, não é que não me sinta confortável, mas é estranho. É estranho. Preferes estar deste lado? Muito mais. Muito então mais. Daqui a bocadinho já trocamos, pode ser? Pode, sempre que assim for necessário. Olha, o seu fado, Dora, pois temos que depois, está bem, eu no final costumo oferecer sempre um fado. Eu tenho um fado que eu adoro teu, aliás, neste momento... Qual é? É o... de olhos azuis, falta-me só por isso. Pescador de olhos azuis. É lindíssimo. E é só esse? Este é o que eu mais gosto. Se vamos estar aqui então, a enumerar... Então, hoje vamos ter que fazer a vontade depois ao Vítor. Eu vou ter que pedir ajuda depois aqui novamente à Paulinha, porque ela vai ter que nos pôr aqui no telemóvel no YouTube, porque temos aqui outro handicap, é que este não transmite música. Mas já lá vamos, Noémia, com certeza que vamos ao fado. Então, dentro da rádio, o que mais gostas de fazer é entrevistas e música. Sim, tem a ver relatos de futebol. Já fiz. Mas já fui relator desportivo durante alguns anos, nesta rádio, e não só, também na Rádio Nova Antena. Mas gostas? Gosto pela emoção que nos transmite o ambiente dos estádios. Também é uma boa escola, sobretudo para a cadência. É para meteres, olha, é para colocares no YouTube o Pescador de Olhos Azuis, colocas em pausa e depois já te dizemos para vires aqui pôr a música, está bem? No que tu quiseres, desde depois se ouça aqui. Sim, foi a escolha do Vítor. Pescador de Olhos Azuis. Peço desculpa lá para casa, isto é tudo em direto, portanto, mas isto meus é uma amigos. Conversa, eles já sabem, Maria do Céu Xavier, Maria Botas Peralta e João Omar também nos estão a ver. Cumprimentos para vocês. Curiosamente, além desse ambiente que me transmite emoção, e creio que a todos os relatores é um facto, que para mim é um facto confirmado, é também a vivência de estar a transmitir, porque no fundo o relator, quando não estão a ver o jogo pela televisão, estão apenas a limitar-se a ouvir o relato de futebol. O relator são os olhos, porque no fundo temos dois. No fundo o relator não é mais do que os olhos de quem está a ouvir. Ou seja, eu tenho transmitido... não é? Deve ser das coisas mais difíceis de fazer em rádio. A dificuldade... A transmitir a mesma emoção
de um jogo de futebol sem visual, portanto, sem ter a parte visual e, no entanto, provocar as mesmas emoções, a mesma adrenalina, não será das coisas mais difíceis de fazer em rádio o relato de futebol? É difícil, como em tudo na vida, e depois de tu conseguires encontrar o teu espaço... também, beijinho para ele. Um abraço. Depois de tu encontrares a tua zona de conforto e conseguires perceber como é que tu consegues defender de determinadas circunstâncias, porque isto é treino, e de treino, ou melhor, a partir do treino nasce, obviamente, o teu registro, a tua personalidade como relator. Portanto, e por isso é que há vários relatores, ou relatores com vários estilos e vários perfis e várias personalidades. Tu podes criar o teu estilo e, por exemplo, tu estás a relatar e não transmitires na íntegra tudo aquilo que estás a ver e conseguires, no entanto, fazer passar a mensagem para quem está a ouvir. Exato. É uma questão de técnica e que tu depois vais procurar em ti própria como poderás fazer. E depois falam muito rápido e depois... Lá está aquilo que eu ia há pouco a dizer. É um treino fantástico, é um treino ótimo para quem, por exemplo, necessita de raciocínio rápido com a cadência das palavras e da expressão e utilização das palavras, normalmente a acompanhar o raciocínio. Mas atenção, não é também de todo aquilo que as pessoas pensam. Nem tudo o que nós conseguimos ver e pensar é dito. Lá está as técnicas, ou a técnica que tu tens que procurar e adotar. Agora, as emoções vistas por nós enquanto relatores e transmitires aquilo que vês para quem está a ouvir como se fosses, no fundo, os olhos dessa pessoa, é um desafio permanente. Mas é um desafio e eu volto a fazer a pergunta. É ou não é das coisas mais difíceis de fazer em rádio? Eu não considero o mais difícil. Para mim é difícil, mas não considero que seja o mais difícil. Por exemplo, considero que seja mais complicado fazeres, por exemplo, um direto em que tu não tens base. Isto vale tudo. Isto hoje acontece-nos tudo. Portanto, aí sim tens esse problema. Ou melhor, acho que é mais difícil. Mas lá, no fundo, é uma questão de tudo para tudo. Aliás, é uma questão de treino. Muito bem, Vítor. Olha, estamos mesmo, eu sei que tu... Mas vamos repetir um dia destes, eu prometo que... Com melhores condições. Com melhores condições, com toda a certeza. Perguntam-nos aqui, consigo apanhar Rádio Alenquer na Amadora? Sim, como posicione. Se conseguir através da frequência, e é uma tentativa que poderá fazer, em 93.5, até porque a rádio hoje, ou os transistores, usando uma expressão antiga, se for através de forma digital, não deve ser difícil, 93.5. Se não conseguir, e através da internet, radioalenquer.pt. Basta ir ao site e chegam lá. Havia ali alguém que me estava a dizer que estava doente. E também direto. Consegui. Às vezes na página do Facebook da própria rádio também temos programas que transmitem em direto. Assim, mas com melhores condições do que este. Às vezes. Manuel Dias, beijinho também para si. Marco Silva, Maria João. Havia ali alguém que nos estava a mandar um grande abraço e que a dizer que estava doentinha. Eu não consegui acompanhar o nome de quem era, mas depois vou ver com toda a atenção e mandar uns beijinhos também. E Vítor, foi muito bom estar aqui contigo. Obrigado. Sentir toda esta envolvência que eu vou-te confessar que também me apaixona, também me encanta. Esta parte da comunicação é algo que também me encanta, mas está descansadinho, que eu não te vou tirar o teu lugar. Aliás, seguramente teu, até porque as pessoas adoram ouvir-te. O teu programa já é um marco nas rádios, portanto, de certeza, Os Cromos da Madrugada é um programa que não sei se tens essa percepção, mas é já bastante conhecido, bastante ouvido e bastante comentado, portanto está descansadinho. Agora vamos ao fado, está? Diz o João Amaro. Diz o João Amaro. Já vamos ao fado. Vamos sim, senhor, e vamos mesmo ter que ir ao fado. Vítor, foi mesmo um gosto. Obrigado. Também à Rádio Voz Alenquer por nos ter recebido aqui. Convido-vos, antes de terminarmos, para estar, e convido também a ti, na próxima quarta-feira às 22 horas,
iremos estar na Chamusca, na Porta Aberta, na casa do Raul Caldeira, que é um apaixonado por tauromaquia, e se eu te disser que tem um museu, aquilo para mim é um museu, porque ele tem um espólio enormíssimo de cartazes de tauromaquia, de uma série de objetos ligados à tauromaquia, e depois a nível também de conhecimentos, se não é a pessoa que mais sabe, é das pessoas que mais sabe de tauromaquia em Portugal, e portanto vamos viajar por um mundo que é muito polémico neste momento, cada vez mais polémico, portanto a conversa será interessante. Estão perfeitamente à vontade para estar no programa e até dizerem que não gostam de tauromaquia, desde que seja sempre com base no respeito. São todos convidados. Vítor, muito obrigada. Vou-te deixar estas despedidas finais também, e depois pedir ali à Paulinha e agradecer também que coloque o Pescador de Olhos Azuis quando o Vítor acabar de fazer as despedidas dele. Bom, queria aproveitar este momento, por um lado, e aqui os meus agradecimentos vão ter que ser, obviamente, dirigidos em primeiro lugar à Dora Maria, que, além de me convidar, me fez voltar um pouco às minhas raízes, ao meu passado, reviver bons momentos que felizmente vivi. E vivi não só porque a rádio, como já foi dito, me apaixonou, mas também porque houve outros momentos muito bons, sempre ligados à música e ligados à veia, que eu acho que herdei de alguém familiar, a veia mais comunicadora. Tenho que deixar um abraço a todos os que estiveram a acompanhar esta nossa conversa, entre muitos amigos que por aqui passaram e outros que eu não conheço. Deixo também um forte abraço e que não deixem a rádio morrer. A rádio não pode morrer de forma alguma. A televisão é importante. Hoje temos muitas formas e variadas formas de receber a rádio. Portanto, hoje é fácil ouvir rádio. Não deixem que a rádio, de facto, desapareça das nossas vidas. É um meio de comunicação extraordinário, fácil de transportar, e hoje ainda, com a magia da internet, muito mais fácil será. E, portanto, gostaria muito de ver a rádio continuar a viver este sonho, e que esta magia da rádio continue a ser principalmente a companhia de muitos que bem precisam dela. Claro que hoje o rosto que está atrás da voz é fácil de identificar, porque a imagem muitas vezes acompanha a emissão. Por outro lado, dizer também, para fechar, que a próxima emissão, que será já na madrugada de amanhã, quinta para sexta, entre a meia-noite e as 3, vou ter comigo e no estúdio e à conversa um grande, nem a propósito, um homem de comunicação, um homem da rádio, um homem que tem, para mim, do melhor percurso profissional em termos radiofónicos que Portugal já conheceu. Chama-se Nunes Forte. É um homem que passou pela RDP, pela Antena 1 e não só. E é isso que eu amanhã vou tentar descobrir. Certamente vai ser uma conversa que promete, e por isso, se puderem, apareçam, e amanhã vai ser também direto no Facebook para nos poderem ver. Ora, muito bem. Beijinhos, amanhã Laura. Estaremos todos amanhã, a acompanhar com toda a certeza. Quero deixar um braço, não, que o braço faz-me falta. Um abraço ao Luís Arco, que está aqui também neste estúdio de gravação onde fizemos o direto. Um dia falo com ele, fica já combinado. É um amigo de longa data, foi também o responsável por os primeiros passos na rádio. Eu considero o meu professor. Ele diz que não. Tudo bem. E adoro ao João Trindade, à Paulinha, que estão aqui também todos a acompanhar a emissão ao vivo. Um bem-aja a todos, do fundo do coração. Sejam felizes. Não deixem que ninguém vos manipule, porque temos que ser felizes e acreditar, e fazer, aliás, aquilo em que acreditamos. Obrigado. Muito obrigada, Vítor. E vamos então ao fado de letra e música de José Cid. Olha, e a voz é a minha. Azul da cor do mar, queria fugir no teu barco para podermos naufragar nalgum rochedo, qual tábua de salvação, ou então morrer na praia para espanto da multidão. Oh,
já não consigo nadar. Com os teus braços tão fortes, pescador, vem-me salvar. A praia fica distante, já vejo o fundo do mar. Dizem que morrer assim é como ressuscitar.